Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje nós vamos conversar com o coordenador geral do sindicato, o professor Bruno Vital, que vai falar sobre a assistência que os professores estão dando aos seus estudantes nesse momento de coronavírus. Essa assistência remota, né, prestada pelos docentes aos seus alunos. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia aos nossos telespectadores também. Então, mais uma vez, os profissionais de educação se desdobrando para manter ao menos o vínculo, né, com os seus estudantes, não é isso? Exatamente, Leilton. A gente tem uma situação, um quadro, né, em que há um discurso circulando na sociedade de que os professores estão simplesmente em casa, sem fazer nada, mas isso não é verdade. Nós estamos exatamente, nós temos um grande número de profissionais que estão, nesse momento, dando diversos tipos de assistência. Eu acho que é importante a gente colocar, inclusive, desde a assistência à alimentação, porque foram os professores, os trabalhadores da educação que foram para as escolas, mesmo havendo a pandemia, para viabilizar a distribuição da alimentação, tanto na rede estadual como nas redes municipais de ensino, em todo o estado. Além disso, né, esses profissionais têm, inclusive muitas vezes de forma voluntária, se colocado aí para tentar buscar dialogar com o estudante, e tentar fazer o contato, enfim, manter o vínculo desse estudante com a escola, a proximidade da escola com os pais e com os estudantes. Né? Tem feito isso, inclusive, de uma maneira sem ter realmente qualquer garantia de apoio do poder público, no sentido de que ele não tem um computador, por exemplo, ele não recebeu um computador para isso, ou um celular, ele também não tem internet, né, disponibilizada para ele fazer isso, ele usa os próprios recursos para garantir uma internet que venha fazer esse trabalho, né, alguns trabalhando, inclusive, com atividades impressas em suas próprias casas, né, que eles vão distribuir, inclusive se colocando aí no risco de estarem contaminados com o coronavírus. Temos relatos de professores que estão indo nas casas dos alunos, inclusive, deixar essas atividades impressas para tentar garantir o vínculo, né? Que, para nós, isso tudo, na verdade, é um quadro de precarização do trabalho docente, do trabalho das escolas, né? Inclusive, nós temos nos posicionado de forma contrária, né, a essas aulas remotas, exatamente porque não há garantia nem para o estudante, em primeiro lugar, para que ele tenha condição de estudar remotamente, ou seja, não há garantia de uma internet de qualidade, não há garantia de equipamento, aparelhos, seja celular, seja tablet, seja computador, para que esse estudante ele possa acessar as aulas remotas, né? Da mesma forma que também não há para os trabalhadores da educação. Então, na verdade, o que a gente tem é uma atitude muito mesmo de heroísmo dos trabalhadores que estão se desdobrando, né, e tentando garantir que aqueles estudantes tenham algum tipo de atividade, algum tipo de contato com a escola e com a aprendizagem, com toda a fragilidade que o processo apresenta, mas sempre sendo feito a partir dos próprios recursos dos trabalhadores da educação, não sendo viabilizado, por exemplo, por parte do governo, seja estadual ou municipais. Esse tipo de trabalho, ele acaba envolvendo também o pai, a mãe, o responsável, né? Porque a criança, na falta do professor, recorre aos seus pais, né? Para tirar uma dúvida. Isso também tem causado problema nas famílias, não é isso, Bruno? Com certeza, porque existe uma. Eu acho que esse momento ele está deixando claro que é fundamental para a educação realmente o espaço da sala de aula, né, e o papel do professor. Ele torna isso claro para a sociedade que fazer aprender, fazer o ensino não é uma atividade simples, é uma atividade realmente que necessita de uma profissionalização. Não é qualquer pessoa que ensina, né? Não é qualquer pessoa que faz o outro aprender. E que o professor tem esse papel e ele é formado exatamente para isso, o que faz com que ele tenha qualificação e tenha a condição de promover a aprendizagem. Os pais têm, na verdade, se desdobrado dentro de casa para tentar dar conta dessa tarefa, né? Mas pensando também que há pais que também não têm tempo para isso,
estão preocupados, por exemplo, com a garantia da alimentação e não podem fazer esse acompanhamento. Mas aqueles que têm conseguido fazer têm percebido as dificuldades que existem no processo de aprendizagem, né? As fragilidades que tem a ausência da escola, porque, na verdade, a gente está vivendo um momento em que as escolas estão ociosas, né? Não estão sendo utilizadas pelo quadro que nós temos vivido de pandemia. Então, tem sido um momento para a sociedade também poder refletir sobre a importância do professor e a importância do ensino. E eu espero que a gente aprenda essa lição quando a gente fala de valorização, quando a gente fala da necessidade de fortalecer as escolas públicas, disso que a gente está falando, das possibilidades, do aumento das possibilidades daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem ou adulto, de poder realmente aprender. E para isso a gente tem que ter escolas melhores, né? E que para isso também é fundamental o papel do professor. Então, nós entendemos, inclusive, né, a necessidade dos pais de estarem fazendo esse acompanhamento, mas nós sabemos que a qualidade desse processo está comprometida, né? Por isso também nós temos dito, né, que nós precisamos pensar de forma mais abrangente essa questão, né, e não simplesmente nos atos individuais. E aí vale ressaltar que nós não tivemos a estruturação, por exemplo, de uma política nacional, do ponto de vista do próprio governo federal, que viesse a orientar estados e municípios a como é que eles deveriam agir nessa situação, ou a de criar condições para que as escolas, né, no caso, para que os estudantes pudessem ter melhores oportunidades de aprendizagem. E isso passa hoje também por uma internet de qualidade, isso passa também por os alunos terem um equipamento que possam acessar essa internet, que seja um computador, que seja um tablet, né? E a estruturação de uma assistência também às famílias maior, que possa garantir também que os pais estejam mais tranquilos com os filhos em casa. Porque, por mais que você ofereça internet e computador, e mesmo que haja um acompanhamento à distância do professor, o pai só vai fazer aquele acompanhamento se ele, por exemplo, tiver sossegado no sentido de pensar, por exemplo, que ele não tem que garantir a alimentação da família, né? O pai, ele só vai fazer o acompanhamento, só vai ter tempo para isso se ele tiver tranquilidade também quanto à sua situação e à situação de sua família. Então, é um contexto que envolve pensar todas essas questões e outras mais, né, para pensar minimamente na redução de danos, porque o dano já está estabelecido. O ano letivo, a gente não pode naturalizar a ideia de que o ano letivo está acontecendo, porque de fato ele não está. As aulas remotas, as atividades voluntárias, elas não são aulas, evidentemente, como devem ser, e nem são, né, capazes de substituir a aula presencial. Então, na verdade, é mais uma estratégia de redução de danos, mas efetivamente não tem como a gente nem defender, nem como realmente substituir as aulas presenciais pelo que está sendo o ensino remoto. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O Estado vai ter que nos pagar todos os atrasados do governo Robinson, devidamente atualizados e corrigidos. Não cabe mais recursos. A fase agora é de cálculos para a execução. Quanto mais demorar, mais o valor aumenta. Quem sofreu mais receberá primeiro. Essa vitória é símbolo do compromisso do SINT-RN. Seja nas ruas ou nos locais de trabalho, nas redes sociais ou nos tribunais, no estado ou nos municípios, estamos sempre firmes na luta. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos entrevistando o coordenador-geral do sindicato, o professor Bruno Vital, que está falando aí sobre essa estratégia de redução de danos nas relações entre os profissionais da educação e os estudantes nesse momento de pandemia. E aí, Bruno, existem, sobretudo, prefeituras, né, que diante dessa situação estão imaginando a possibilidade de retorno dos profissionais às escolas, não é isso? Exato. Infelizmente, né, a gente tem que dizer infelizmente mesmo, algumas prefeituras acreditam, estão achando que há condições para retornar. E aí começam a chamar profissionais, começam a chamar, ou seja, funcionário, seja professor, começam a chamar as pessoas para estarem na escola, começarem a iniciar um expediente na escola, né? Nós somos totalmente contrários a
esse posicionamento das prefeituras. Entendemos que esse não é momento para ninguém estar retornando às escolas, porque continuamos ainda dentro de um quadro de pandemia, com contágio acontecendo, com mortes acontecendo ainda em número elevado, e inclusive nosso estado atingiu aí o índice de 2.000 mortes, né? E nós exatamente defendemos que as pessoas não retornem agora para as escolas. Não é momento de retornar, né? Era para a gente estar pensando ainda em como estruturar, né, como garantir condições para que esses estudantes não estejam fora totalmente do processo de aprendizagem. E aí, quando a gente está falando isso, a gente está falando com base também em dados, né? Tem uma pesquisa do IBGE, né, apenas de 2018, que ela mostra que 52% da população do Nordeste não tem internet banda larga fixa em casa. Isso significa dizer que mais da metade de nossos alunos não tem internet banda larga fixa em casa, ou seja, por mais que eles ainda tenham algum acesso à internet, não é uma internet que funciona, porque ele vai gastar um pacote de dados, esse pacote acaba e ele termina não conseguindo fazer aquilo que ele se propõe a fazer, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí a perspectiva de uma duração maior dessa pandemia e dessas condições e da necessidade, na verdade, de isolamento social, a gente tem também uma falta de pensar sobre como estruturar, né, essa dificuldade que nós temos da vida do aluno hoje e sua aprendizagem com relação às aulas que estão sendo de forma remota ou à distância, né, como a gente tem dito. Então, há um grande problema a ser pensado e a gente acredita que é necessário que as autoridades, que os poderes, né, que o governo estadual, as prefeituras, o governo federal também se coloque a pensar sobre essa situação e começar a pensar no investimento, né, na educação pública, inclusive para garantir essas condições de ensino, porque a gente está esperando também uma vacina, mas nós não sabemos quando é que essa vacina virá e quando ela estará disponível para a sociedade, no caso, para as escolas, para os trabalhadores da educação poderem, né, usarem essa vacina, assim como os estudantes. Então, podemos ficar nessa situação por um longo período ainda. É interessante, Bruno, que quando se vê, por exemplo, caiu um avião, né, morreram 90 pessoas, né, 130 pessoas, isso é considerado um desastre, causa uma comoção, né, nas pessoas. E nesse momento, né, se tem 2.000 mortes, né, no Rio Grande do Norte, mais de 100.000 mortes no país, e tem prefeituras querendo colocar as pessoas nesse avião que está aí já acertado que vai cair. Né? Qual é a lógica disso, na sua opinião? De onde é que sai uma ideia tão estapafúrdia? Pois é, as prefeituras, né, têm se posicionado dessa forma, muitas vezes, algumas delas pela pressão de ter que colocar os alunos para estudarem, já que os pais voltaram a trabalhar, nós temos essa pressão, e outras por motivações mesmo mais mesquinhas locais, como base a ciência, porque pela ciência está muito claro, né? Nós temos visto experiências de diversos países, inclusive não apenas do Brasil, e de outros estados aqui dentro do Brasil, em que as escolas até abriram e fecharam em seguida, porque o índice de contaminação é muito grande. Um exemplo que também é claro para nós é, por exemplo, o caso dos times de futebol, que tem agora voltado, que é também um espaço de alto contato, né? O jogo de futebol, e os jogadores têm sido contaminados massivamente, né? Nas escolas não seria diferente. Ok, nós conversamos com o professor Bruno Vital, coordenador geral do SINTRN. Bruno, muitíssimo obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. E sempre é bom lembrar, se você puder, fique em casa.